precisamos voltar para casa. Então, com essa fala, eu anuncio a psiquiatra Luciane Mendonça Ferreira. Deu? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à direção da Escola Amigos do Verde pelo convite, pela oportunidade para estar aqui hoje conversando com vocês. Esse é um tema que me emociona muito, que me preocupa muito e que me ocupa muito. E, na verdade, muito mais do que um convite, eu recebi foi um presente. Porque sabe quando tu tem um sonho de que alguém escreva um livro e aí alguém chega para vocês e diz que o livro foi escrito, foi traduzido para a tua língua e que está sendo lançado na tua cidade e te convida para participar desse momento. Isso realmente foi algo demais para mim. Então, a gente combinou assim que seriam 15 minutos, mais ou menos, né? E depois, para a gente poder ter tempo de um bate-papo que eu acho que vai ser bem interessante. Próximo. Vamos começar pelas palavras, né? Eu adoro palavras, porque eu trabalho com palavras e sentimentos. Criança e natureza. Criança, essas duas palavras, etimologicamente, elas já estão relacionadas. Criança vem do latim criare, crescer, que é o mesmo radical de criatividade. Criança é criatividade. E natureza é do latim nascere, nascer. Tudo que nasce, tudo que surge, vem da natureza. Então, quando a gente junta criança e natureza, isso assume uma força sinérgica extremamente poderosa para produzir uma explosão de criatividade. O próximo. Eu vou pedir para vocês só ouvirem 30 segundos dessa música, que é uma música que eu gosto muito, para a gente se conectar com o que eu vou falar a seguir. Nós somos isso, né? Nós somos natureza. Nós temos os 4 elementos animados por um espírito na nossa constituição, no nosso ser essencial. E o que acontece quando a gente perde a conexão com a nossa essência? Quando a gente se distancia da nossa origem? Doenças, né? Que foi o que o autor do livro, recomendo fortemente que leiam o livro e divulguem nas suas redes, chamou de uma forma magistral de síndrome de déficit de natureza, ou síndrome de privação da natureza. O próximo. Então, só para fins de sistematização, assim, eu não vou saturar vocês com informações exageradas, só para a gente puxar um pouquinho aquilo que a Laís colocou, do quanto a ciência hoje já comprova e nos ajuda a entender aquilo que intuitivamente a gente já sabia como vital, a ciência hoje trazendo a comprovação material de tudo isso. Então, essa divisão ela não existe dessas dimensões, ela é uma convenção, né? Nós somos inteiros, nós somos um só. Essas separações elas são produto da nossa mente racional que precisa separar, dividir, classificar para poder estudar. Então, vamos imaginar a criança nessa dimensão física, mental, emocional, social e espiritual dentro
desse contexto, imersa nesse contexto da natureza, o N. Então, próximo. Em relação à dimensão física, né? Eu vou falar brevemente, só para vocês se conectarem com isso. A questão do sistema músculo-esquelético. Se movimentar, brincar livremente na natureza, pular, saltar, subir em árvore, favorece tônus muscular, ossos fortes, articulações saudáveis. Isso beneficia muito as questões de coordenação motora, de agilidade. A criança na natureza, ela adquire uma percepção, uma autopercepção corporal. E a gente viu isso hoje ali com as crianças dançando. Vocês viram os movimentos que eles faziam com o corpo? Eles giravam ao contrário. Isso é fruto dessa interação, né, do corpo livre, solto na natureza. Uma outra questão importante em relação à parte física, motora, é a questão do uso das mãos. Nós, como espécie, nós evoluímos graças ao uso das mãos, né? Quando nos tornamos bípedes, liberou as mãos para trabalhar. E hoje as crianças estão perdendo essas habilidades manuais motoras. O próximo, Elisa, só eu queria comentar as questões posturais também, né? A coluna vertebral, evolutivamente, ela se desenvolveu para ter uma lordose lombar, uma cifose torácica e uma lordose cervical fisiológicas. E como as crianças hoje elas estão ficando muito olhando as telas de computador e de celular, está se observando uma tendência a uma retificação da coluna cervical, provocando dores. Então, já em tenra idade, crianças com dor, né, que certamente vão ter problemas posturais mais graves ali na frente. O próximo. Em relação ao sistema cardiovascular, está se observando pela falta de atividade livre, as crianças estão ficando com uma tendência à obesidade, em função desse sedentarismo, né? E a obesidade, ela provoca quadros de hipertensão, favorece o aparecimento de quadros de hipertensão arterial sistêmica e de futuras cardiopatias, né? Em relação ao sistema respiratório, a gente sabe, né? Ar puro faz bem para os pulmões. Isso a gente sabe há muito tempo. Lembram, na época da questão da tuberculose, que não se tinha os tuberculostáticos ainda, se fazia aqueles sanatórios no alto das montanhas para as pessoas respirarem ar puro para fortalecer os pulmões. Em relação ao sistema imunológico, estar ao ar livre fortalece o sistema imunológico, a defesa contra as doenças, e minimiza as questões de alergias, intolerâncias também, né, que tem se observado muito, né? Em relação ao sistema endócrino, que aí é de uma complexidade enorme, mas assim, dois aspectos aqui rapidamente. A questão de sol, né, exposição à luz solar, em relação à questão de deficiência ou insuficiência de vitamina D. E a vitamina D é fundamental para fixar o cálcio nos ossos. Então, se a criança não pega sol, e hoje em dia as crianças pegam pouquíssimo sol, a tendência é ficar com dentes e ossos mais fracos, né? Uma outra questão que está ligada também à questão da obesidade é o surgimento, o favorecimento de quadros de diabetes mellitus. Em relação ao sistema neurológico, que eu considero uma coisa gravíssima, é a privação sensorial. Na natureza, todos os sentidos são estimulados. É estimulação multissensorial. E nas telinhas ali, são só dois sentidos que são usados, né? Que é a visão e a audição. E a privação sensorial, que produz uma atrofia dos sentidos, digamos assim, é extremamente prejudicial para as questões de aprendizado, né? Então, o próximo. Em relação à dimensão mental, então, como eu estava falando, a privação sensorial prejudica a cognição, o aprendizado criativo, né? E se observa, então, esses quadros hoje de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Crianças desatentas, sem concentração, impulsivas, agitadas, né? E muitas vezes supermedicadas, infelizmente.
E, obviamente, a cognição prejudicada vai afetar muito a criatividade. O próximo. Em relação à dimensão emocional, confinamento produz o quê? Estresse. É como se a gente pegar um bichinho e prender, enjaular, emparedar, vai ficar estressado. Então, crianças confinadas são crianças estressadas. Estresse é a base para ansiedade e depressão, que são esses dois grandes males da sociedade moderna, com todos os seus derivativos. A ansiedade ela pode favorecer o aparecimento dos quadros de ansiedade, o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos alimentares. E ali na frente, logo ali na frente, na puberdade, na adolescência, favorecer a dependência, a adição, seja ela de comida, de mais tecnologia, que parece uma coisa viral, e favorecer também a dependência ou abuso de álcool ou de substâncias psicoativas. Crianças que já vêm estressadas e ansiosas desde a infância. Próximo. Em relação à dimensão social, é claro, né? Estar na natureza é o quê? É alegria, é felicidade. E, em geral, as crianças, quando elas estão na natureza, elas estão com a família, ou com os pais, ou com os coleguinhas, com os irmãos. E isso são momentos alegres, são momentos felizes, são momentos de desenvolver habilidades de convívio, né? Isso reforça a autoestima, isso reforça a autoconfiança. São crianças que vão ter menos medo, enfrentam melhor os desafios. Os benefícios são fantásticos. O próximo. Em relação à dimensão espiritual. Eu coloquei aqui algumas palavras, mas a gente poderia, juntos, escrever umas 50 palavras que nos conectam, que conecta a natureza com espiritualidade. A própria palavra espírito, né? Espírito está ligado à respiração, à inspiração. Então, transcendência. Transcendência é essa capacidade da gente ir além da gente mesmo, além dos nossos pequenos egos, transcender, ir em direção a algo maior. Paz, natureza traz sensação de paz. Liberdade. Liberdade em relação a tempo e espaço. As percepções de infinito e eternidade a gente consegue ter na natureza. Beleza, né? Interconexão. Essa percepção de que tudo está interligado, de que existe um fio mágico que conecta todos os seres e tudo, e que todos dependem uns dos outros, que nós somos todos um. Regeneração, né? A cura. A natureza é a grande mãe curadora. A gente vai na natureza para ser curado. Que a gente fala assim quando a gente está saco cheio, cansado, estressado? Ai, que vontade de ir para a beira da praia. Que vontade de me enfiar dentro do mato. Porque, intuitivamente, a gente sabe que lá a gente vai ser curado. Perfeição, né? Perfeição no sentido verdadeiro da palavra perfeição, porque, em geral, a gente entende errado. E nós podemos nos espelhar na natureza como perfeita. Perfeito é algo que está sendo feito. Na natureza nunca está parado, nada está igual. Cada dia está mudando, como nós, seres perfeitos, na nossa imperfeição. Todo dia a gente está diferente. Isso, para mim, é uma coisa fantástica, assim, esses ensinamentos que a Mãe Natureza pode trazer para a nossa vida. Epifania. Epifania é aquela sensação assim, ó. Sabe quando tu coloca a última pedra, a última peça de um quebra-cabeça e tu olha o desenho final e tu, uau, agora eu entendi? Isso é uma epifania. Esses sentimentos, a maior parte das pessoas consegue ter na natureza. Claro que pode ter em outras situações, mas na natureza é mais fácil. E a harmonia. Então, os benefícios assim para a vida espiritual são fantásticos. O próximo. Gente, essa foto aqui não está muito boa, mas eu tinha que colocar. Como é que eu percebo a situação hoje? Quem viu a abertura dos Jogos Olímpicos certamente viu essa imagem. Eu fiquei extremamente emocionada
quando eles transformaram o palco, o piso do estádio, num deserto, numa terra arrasada, árida. E aí entra esse garoto com essa mochilinha e ele vai caminhando sozinho até encontrar essa mudinha de árvore. Nossa, a nossa última criança na natureza, né? Foi muito oportuno porque bilhões de pessoas assistiram essa imagem, o Brasil conseguiu mandar essa mensagem para o resto do mundo, e a sincronicidade incrível com esse evento que está acontecendo aqui hoje, né? Eu penso que nós temos uma responsabilidade enorme em relação a isso. A nossa vida depende do que nós vamos fazer daqui para frente. Existe um estado altamente patológico, que é a normose. Normose é a patologia da normalidade. É quando a gente coletivamente se acostuma a achar que algo que é extremamente ruim é normal. Nós estamos muito adoecidos com isso hoje. A gente está achando que é normal esse confinamento todo e essa desconexão com os ciclos vitais. Isso é extremamente doentio e perigoso. Então, nós temos uma responsabilidade, nós, adultos, aqui eu imagino que a maior parte das pessoas deve ter acima de 30 anos, então, identifica, se conecta com isso naturalmente, porque teve exposição à natureza. Quem está abaixo dos 20 anos hoje já está gravemente afetado. Estou falando de uma forma abrangente, obviamente. Então, nós temos a responsabilidade de nós adultos nos reconectarmos e conduzirmos as nossas crianças pela mão para dentro da natureza. Ou nós fazemos isso, ou nós estamos perdidos, né? Porque a criança não vai cuidar e proteger algo que ela não conhecer vivencialmente. Não adianta falar de camada de ozônio, de floresta amazônica, se isso for apenas uma abstração. Isso tem que ser real, é a árvore do quintal. A minha posição, o meu sentimento hoje em relação a isso é de um realismo otimista. Nos preparemos para o pior, enquanto esperamos pelo melhor. O próximo, só para finalizar minha fala. Como ela falou ali, precisamos voltar para casa, né? Eco é casa, né? Eu recebi essa foto semana passada, eu estava no consultório atendendo, e a senhora que cuida desse pomar lá no interior do Rio Grande do Sul me mandou a foto e disse: Luciane, as ameixeiras já estão em flor, tu precisa vir aqui para fora. Gente, me deu foi como um bálsamo para a minha alma. Eu pensei, ai, ainda está tudo bem, é setembro, as ameixeiras já estão florindo. Tá tudo bem. E o outro pensamento foi assim, tu precisa vir aqui para fora. A gente aqui fala assim, ir para fora, vou para a zona rural, vou para o interior. Quem está fora somos nós. A gente acha que a gente está dentro da cidade. E quem está fora da casa somos nós. Precisamos voltar para casa, para não enlouquecer. Como é que a gente diz, né? Quando alguém não está bem, assim, está fora da casinha. Nós estamos todos fora da casinha. E, para finalizar, eu queria deixar uma imagem para nos inspirar, que é uma imagem que eu gosto muito, mas numa releitura contemporânea, uma leitura para o 3º milênio. Vocês sabem que Francisco de Assis foi um homem profundamente conectado com a natureza. E esse arquétipo pulsa forte hoje no planeta todo. Francisco de Assis, ele escreveu aquele poema, oração lindo, que se chama Irmão Sol, Irmã Lua. Foi ele que teve a inspiração para fazer o presépio. Isso não existia presépio. Foi ele que criou. Então, existe uma criança divina, todas as crianças são divinas,
De um lado está o pai e a mãe. Uma criança precisa do amor de uma família. Pai e mãe ou seus substitutos. Como essa família for. Deitadinho num berço de palha. E hoje a gente dá coisas demais para os nossos filhos. É muito luxo, é um excesso de materialismo. Então, essa imagem da criança divina recebendo amor, imersa no mundo natural, porque tem ovelhinha, tem vaquinha, tem estrela, e aí chegam aqueles 3 homens sábios e reverenciam a criança divina. Vamos atualizar essa inspiração. Que nós hoje, como humanidade, sejamos sábios como aqueles 3 homens e honremos a criança. Muito obrigada por terem me escutado.